Voltando, pessoal, outros tipos de variáveis, né, que a gente pode estar utilizando também são variáveis que vão estar armazenando números. A gente já viu alguns exemplos anteriormente, tá? Mas nós também podemos estar trabalhando aí com arrays de números, tá? E também fazendo operações aritméticas. Obviamente, as operações aritméticas a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas a variável do tipo número também não tem segredo da gente criar, né? Sempre tem que usar o cifrão e o nome da variável. E quando a gente vai estar grafando, né? Ou seja, armazenando um número dentro dessa variável, a gente simplesmente digita o número. Tá? A gente viu anteriormente lá pelo getType que se a gente colocar o número entre aspas, ele vai entender que a informação gravada nessa variável é uma string. Tá? E na verdade a gente não quer. Nós queremos que ele entenda que a variável gravada é uma variável número. Então simplesmente colocamos número na variável. Depois a gente vai ver que existem aí as operações aritméticas, né? Comparações que a gente vai estar podendo utilizar. Mas nós também podemos criar um array, né, de números, aonde a gente também vai estar usando os conchetes e vai estar informando os números que serão armazenados nesse array. Então eu criei um array de números, 10, 12, 14 e 16. Funciona da mesma forma que a gente viu os arrays com expressões textos. Né? Começa sempre do índice 0, a gente vai estar utilizando o print R para poder mostrar, certo? Para poder listar esses dados, mas a gente vai estar podendo utilizar também o índice para usar esses valores em alguns cálculos. Tá? Então isso é comum, funciona da mesma forma que a gente viu ali na parte de string, e a gente vai também estar trabalhando com isso mais detalhadamente aí no futuro, certo? Então, números não tem muita diferença, a gente pode ter números inteiros, né, como podemos ter também números decimais. Então, por exemplo, um valor aqui, onde eu vou estar dizendo que isso é 10,50, por exemplo, tá? E nós vamos ter aí um valor aí do tipo double, né? Uma informação do tipo double aí que a gente vai estar utilizando as casas decimais. Tá bom? Então também não existe um limite, né, para números, pode ser positivos ou negativos, aí vai depender da operação que a gente está executando. Tá? Um outro tipo de variável que a gente tem também são as variáveis lógicas, ou seja, variáveis que vão guardar informações de verdadeiro ou falso. Né? Então, funciona da mesma forma. Né? Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma variável matriculado. Essa variável vai poder receber um valor true quando o aluno tiver matriculado num determinado curso. Então, essa é uma forma de eu tratar se o aluno está matriculado ou não no determinado curso, né? No momento de utilizar isso num comando de decisão, certo? Da mesma forma que eu posso estar utilizando o verdadeiro, eu também posso estar utilizando o falso. Então, eu posso vir aqui, comentar, se eu colocar barra barra, é como eu faço um comentário dentro do PHP, e falar que o matriculado vai ser falso. Então, o aluno está matriculado? Não, falso, ele não está matriculado. Então, é muito útil quando a gente vai estar trabalhando com comandos de decisões, ou até dentro de um comando de repetição. Tá? Que isso a gente pode utilizar para manter o sistema dentro do comando de repetição, ou seja, repetindo uma determinada operação, e quando chegar num ponto que a gente queira sair desse comando de repetição, a gente vai estar utilizando aí o falso, certo? Então tudo isso é possível da gente estar gerenciando. E é muito simples criar, né, essa variável. Simplesmente dá um nome e define, né, atribui para ela um valor verdadeiro ou um valor falso. Tá? A gente vai ver também que dentro de um comando de decisão, como a gente viu nas outras linguagens, funciona da mesma forma. Né? Ele vai estar tratando esse valor como verdadeiro ou falso de acordo com a condição que a gente definir. Uma outra informação sobre variáveis
é que a gente pode definir uma variável sem valor. Ou, em determinado momento, passar um valor nulo, né? Anular a informação gravada nessa variável. Então, por exemplo, digamos que eu tenho uma variável contador, certo? Então, cifrão, contador, e eu quero inicializar essa variável. Então, eu vou definir ela como nula, ou seja, sem uma informação válida, certo? Nulo, não tem nada gravado na variável. A variável foi criada, foi instanciada, mas não tem nada nessa variável. Depois, com o passar do tempo, eu posso pegar e falar para essa variável contador que ela vai receber, por exemplo, o valor 10. Posso utilizar essa variável o tempo que for, sem problemas, e depois eu posso voltar e atribuir um valor nulo para essa variável. Dessa forma, ou ainda utilizar o comando onSet, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e vai zerar, ele vai anular essa variável, certo? Então ele vai, independente da informação que tiver nessa variável, por exemplo, digamos que eu não setei para ela o valor nulo aqui na linha 16. O valor dela é 10, mas eu estou pegando e estou definindo que o valor dessa variável vai ser zerado, vai ser excluído. Então eu estou dando um onSet na variável contador, ou seja, limando e restringindo qualquer valor que esteja gravado nela. Ok? Bem, pessoal, uma introdução aí sobre variáveis, tá? Eu quis passar para vocês ali o básico, já complementando alguns outros comandos, tomando cuidado de explicar a sintaxe, o cuidado que vocês têm com relação a nomear uma variável e também o cuidado em atribuir os valores a essas variáveis, correto? E como a gente faz para poder estar utilizando cada uma dessas variáveis, né? Definindo o tipo, criando arrays, né? E fazendo a utilização de tudo isso. No decorrer das aulas, a gente vai se aprofundar cada vez mais. E de acordo com a evolução, a gente vai voltar ainda a falar algumas coisas sobre variáveis e a gente vai estar complementando tudo isso, tá? Eu gosto de ir um pouco mais devagar para não sobrecarregar vocês, mas de acordo com a evolução, né, das aulas, a gente vai implementando gradativamente novos recursos e novos conhecimentos. Ok? Então, até lá, muito obrigado.